Boa noite, irmãos e irmãs. Nós vamos começar agora o estudo da lição de amanhã. Esperamos ser claros e que Deus nos ajude a entender o tema de hoje, que é Jesus, autor da nossa fé. Então a gente vai tentar tecer algumas ideias baseadas na lição da revista a respeito deste tema. Então nós vamos orar e vamos fazer a leitura bíblica, que é o tema da lição, que abrange o tema da lição. Nosso Deus e Pai, nesta hora, quando vamos estudar a Tua Palavra, queremos pedir a orientação do Teu Santo Espírito e que, pela Tua graça, possamos transmitir aos alunos da Escola Dominical a lição deste dia e que realmente possamos viver, experimentar aquilo que vamos aprender nesta noite. Abençoa cada irmão, cada irmã, e que todos nós saiamos deste momento de estudo edificados na Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Eu gostaria de começar o estudo fazendo uma pergunta. O Verbo se fez carne. O que é o Verbo? O Verbo ele tem alguns significados. Ele pode representar uma ação, uma situação, um estado, né? Ou um fenômeno. Mas aí o versículo diz que o Verbo se fez carne. Verbo não é carne. Como eu disse, ele é uma ação, né? Ele é um fenômeno da natureza, ou ele pode simplesmente ser um estado. Só que nessa palavra de João, do evangelista João, esse verbo não significa muito essas coisas. Alguma coisa, talvez. Verbo aqui quer dizer palavra, comunicação. E esse verbo que João diz que se fez carne e habitou entre nós, esse verbo é o próprio Cristo sendo anunciado aqui como Criador de todas as coisas. É interessante que nesse primeiro versículo já está explícita a divindade do Senhor Jesus. No princípio era o Verbo, quer dizer, a palavra, era a comunicação. No princípio, o Verbo era Deus. O Verbo estava no princípio com Deus e o Verbo era Deus. Parece uma contradição, parece uma mistura de palavras sem sentido. Mas não é. É a realidade. Esse Verbo Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, ele é Deus perfeito, verdadeiro em todo o seu ser, em toda a sua essência. E diz o texto, diz João, que ele estava com Deus e que ele é Deus. E que nada do que foi feito sem ele
ou deixou de ser feito por ele. Ele fez todas as coisas. Então, é o verdadeiro Deus, criador de todas as coisas, essencialmente Deus. Mas no estudo de hoje a gente vai apresentar um outro aspecto dessa realidade desse Jesus, desse verbo Deus, desse verbo que é Deus, que era Deus, que criou o mundo e que estava presente lá na Trindade no início da criação. Então, como é que a gente vai explicar isso? A segunda pergunta é: quem é Jesus? A gente disse que ele é Deus. Deus criador, porque ele estava lá na criação, presente da criação, e que nada do que foi feito se fez sem ele. O escritor aos Hebreus, no primeiro capítulo, diz que pela sua palavra todas as coisas foram feitas. Deus não precisou botar a mão, Jesus Cristo não precisou botar a mão para as coisas acontecerem. Ele foi falando, quem conhece o primeiro capítulo de Gênesis pode observar isso. Ele só colocou a mão para fazer a gente, para fazer você, para fazer a mim, para fazer Adão e depois a Eva. E através deles a humanidade inteira. Eu repito a pergunta: quem é Jesus? É interessante que Jesus fez essa mesma pergunta. Primeiro ele perguntou aos discípulos: o que é que as pessoas acham que eu sou? O que é que as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos responderam, né? É interessante que os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, os chamados evangelhos sinóticos, os 3 contam essa experiência de Jesus querendo saber o que as pessoas entendiam dele e o que os próprios discípulos entendiam. Os 3 contam a mesma história, só há uma discrepância na resposta que eles dão, porque só um acrescenta Jeremias. Os outros dizem que, as pessoas dizem que Jesus é João Batista, que Jesus pode ser Elias ou qualquer outro dos profetas. Mateus acrescenta Jeremias. E se a gente conhece bem a história desses 3 homens, João Batista, Elias, Jeremias, ou a maioria dos profetas, a gente sabe que eles tiveram a mesma experiência de sofrimento, muito parecida. Perseguição realizada pelos próprios religiosos. Os 3, João Batista, Elias e Jeremias, e a maioria dos outros profetas, foram perseguidos não por estrangeiros, mas por pessoas da sua nação, por pessoas da sua religião, por pessoas que esperavam o Messias, da mesma maneira que o próprio Cristo foi rejeitado pelos da sua nação. Muito bem, que é que as pessoas pensam que eu sou? Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou que o Senhor é qualquer dos outros profetas que reapareceram, que ressuscitaram ou que reencarnaram. Uma doutrina que não é de jeito nenhum a doutrina bíblica. Aí Jesus não questionou, mas ele quis saber o que é que vocês dizem que eu sou. É interessante que ele podia ter perguntado: o que é que vocês pensam? De que maneira que vocês creem que eu sou? Mas ele perguntou: o que é que vocês dizem? Porque aquilo que a gente pensa, a gente fala, né? A própria Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Aquilo que eles expressassem falando, representaria o que eles estivessem pensando. O que é que vocês que me seguem, que me ouvem, que me aceitam, o que é que vocês dizem que eu sou? Eu imagino que deve ter havido um silêncio, né? O que é que a gente vai responder? E Pedro, como sempre, né? Disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É a mais perfeita e completa confissão de fé
que a Bíblia relata ou que a gente pode imaginar. Tu és o Cristo. Cristo é o Messias. Messias é aquele prometido lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, que haveria de vir e esmagar a cabeça da serpente. Tu és o Cristo, o enviado de Deus, o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. Muito bem. Então essa confissão de fé, é nela que se baseia também a nossa fé. A mesma fé que enchia o coração de Pedro e dos discípulos, a ponto deles testemunharem diante do próprio Cristo que ele era o Filho de Deus, o ungido de Deus, o enviado de Deus para a salvação da humanidade, é a razão também da nossa fé. Muito bem. Continuando, eu diria que não importa muito o que os outros pensam de Jesus. Os discípulos conheciam aqueles profetas. Eles conheciam a lei. Eles conheciam a promessa do ungido, a promessa do Messias, a promessa do Salvador. Mas o importante para Cristo foi a experiência pessoal. Para mim, tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. E sendo o Cristo, é o Messias que veio para salvar a humanidade. Então, repetindo, o que importa não é a experiência do outro. O que importa é a minha experiência. Eu ouvi um pregador uma vez dizer, lá do altar, né, na sua pregação, eu não estou interessado em saber o que Deus fez para Pedro, o que Deus fez para João, o que Deus fez para Tiago, o que Deus fez para Paulo. Eu sei que ele fez muita coisa para esses homens e para outros homens, mas eu quero saber o que Cristo fez por mim. Quando eu ouvi, eu levei um susto, mas depois penso que é verdade. A experiência do outro foi muito boa para o outro, mas e a minha experiência, como é que é? E foi isso que Jesus quis perguntar para os discípulos. Que é que vocês dizem que eu sou? Nós cremos, nós sentimos, nós experimentamos, nós estamos vendo que o Senhor é o Cristo, o ungido, o Messias, o Filho do Deus vivo. A Bíblia apresenta vários títulos para Jesus. São muitos os títulos. Alguns a gente nem lembra. Mas ele é o Messias, ele é o ungido de Deus, ele é o Salvador, ele é o Filho de Deus, ele é o Filho do homem, ele é a água viva, ele é a luz do mundo, ele é o Emanuel, o Deus conosco. E há uma coisa muito interessante, a gente repete muito, especialmente na época do Natal, né? Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Eu tenho lido ultimamente, a revista também menciona, a lição de hoje também menciona, que esse Emanuel, esse Deus conosco, é como se Jesus descesse do céu, assumiu o corpo da Virgem Maria, né? o útero da Virgem Maria, e foi ali gerado e veio morar conosco. E este morar está sendo traduzido como armou a sua tenda entre nós. Isso é muito importante porque o povo de Deus durante 40 anos viveu em tendas no deserto. E aí a gente pode imaginar Deus armando a sua tenda no meio daquele povo. Quer dizer, morando junto com aquele povo. E realmente foi isso que aconteceu. E todas as vezes que do Velho Testamento apresenta o anjo do Senhor falou, o anjo do Senhor apareceu, o anjo do Senhor fez, esse anjo do Senhor no Velho Testamento é o próprio Cristo. É o Cristo manifestando a glória de Deus, manifestando a presença de Deus no meio desse povo. Muito bem. Então, vários títulos, né, como nós dissemos, né, e talvez todos eles muito importantes, mas a gente está mais acostumado com o Deus conosco, mais acostumados com o Emanuel, porque é mais a gente, é mais perto da gente. Para que ele se tornasse o Emanuel, o Deus conosco, ele teve que reencarnar.
E a gente vê o anúncio da reencarnação de Jesus feito pelo anjo Gabriel. Descerá sobre ti, no Evangelho de Lucas, descerá sobre ti o Espírito Santo. E aquele que de ti há de nascer é o Cristo, o Salvador. João anuncia também o Filho de Deus como um mistério. Essa reencarnação é um mistério. Alguém entende? A ciência tentou explicar de uma forma assim diferente a concepção do Senhor Jesus. E muita gente entra nessa, tem até um nome lá que é complicado, qualquer coisa de Gênese, né, de origem, de concepção, mas pela palavra nós sabemos que foi o Espírito Santo que usou o ventre da Virgem Maria para nela gerar o Cristo, o Filho de Deus. É um mistério. Eu não sei explicar. E eu acredito que não há teólogo que consiga explicar. Mas fica mais simples você simplesmente crer que o Espírito de Deus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus desceria sobre ela, aliás, anúncio do anjo Gabriel, né? E ela daria à luz um filho, o Salvador da humanidade. Ainda hoje, há muita gente que não entende o nascimento do Senhor Jesus e que não entende e nem acredita na encarnação de Jesus que desceu como homem. É mais fácil você pensar em Jesus como Deus. Um Deus que desceu, que tomou forma humana, que desceu e fez milagres, e que sofreu e que morreu na cruz. E muitos nem acreditam que Jesus tenha sofrido. Há pessoas que acreditam que os açoites, a coroa de espinhos, os cravos nas mãos e nos pés, não passou de uma farsa. Porque como Deus, ele não ia sofrer. Mas nós sabemos que isso é verdade. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Palavra do profeta Isaías. Então, cada martelada naqueles cravos, cada aperto daquela coroa de espinhos cravada na fronte de Jesus e fazendo-o sangrar, foi de verdade. Ele não estava fingindo que estava sofrendo, ele estava sofrendo mesmo. Eu costumo dizer que Jesus começou a derramar o seu sangue pela nossa salvação lá no Getsemane, quando a pressão arterial, a pressão emocional, a pressão física foi tão grande que pelos poros, ao invés de sair suor, saiu sangue. E Lucas diz que o sangue pingava na terra. É muito sofrimento. Por mim, por você, pela humanidade inteira. Então, a encarnação do Senhor Jesus é uma realidade. Mas o que isso traz para mim? O que isso traz para você? A gente sabe que Deus se fez homem e habitou entre nós. Mas que lição isso traz para a minha vida? Em que saber isso me ajuda a caminhar a estrada cristã e testemunhar dele? Primeiro, a encarnação do Senhor Jesus nos aproxima da humanidade. Aliás, o aproxima da humanidade e nos aproxima dele. Quando ele tomou forma humana no ventre da Maria e dali saiu um bebê que foi criança, que foi adolescente e que se tornou um jovem poderoso em palavras e ações, ele estava trazendo Deus para nós. E o escritor aos Hebreus chama Jesus de o sacerdote eterno da linhagem de Melquisedeque, que não teve princípio nem fim. A função principal do sacerdote é levar o homem à presença de Deus. Através daqueles sacrifícios todos, daqueles rituais todos, o sacerdote leva o homem à presença de Deus. E Mateus e os outros evangelistas também chamam Jesus de profeta. E muitos declaram, não aceitando que Jesus fosse o Filho de Deus, mas o aceitavam como um profeta vindo de Deus.
Nicodemos, quando foi se encontrar com Jesus à noite, ele disse: sabemos que és mestre em Israel, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se não for pela palavra, pelo poder de Deus. Então Jesus era considerado também um profeta. Qual é a missão do profeta? Trazer Deus ao homem. Então essa função, essas duas funções do Senhor Jesus justificam a sua encarnação. Ele é o sacerdote que nos leva para Deus, e ele é o profeta que nos traz Deus à nossa presença, traz Deus para perto de nós. A segunda coisa que a reencarnação de Jesus faz para nós é nos ajudando a compreender a própria a humanidade de Jesus e saber como essa humanidade de Jesus o fez vencer. A gente sabe que Jesus nasceu de um casal de pobres, embora muita gente ache que não, porque afinal de contas ele era empresário, José tinha uma carpintaria e ele trabalhava muito bem, etc, etc. Mas era de uma família pobre. Tanto que, para fazer a viagem de Nazaré até Belém, José foi a pé. Maria, que foi montada num jumentinho, já em elevado estado de gravidez. Nasceu pobre até dentro da manjedoura, né? Num curral onde os animais eram presos, e ele foi colocado num coxo onde os animais comiam. Então, essa humanidade de Jesus nos faz pensar como é que uma criança que nasceu com tão poucos recursos, uma criança que nasceu já sendo perseguida, seus pais tendo que fugir com ele para o Egito, né? E só voltaram de lá anos depois, quando Herodes já havia morrido e os perigos contra a sua vida já tinham passado. Como é que ele se tornou mestre em Israel, como diz o próprio Cristo disse isso para Nicodemos, né? Quando perguntou: você é mestre em Israel e não sabes isso? Porque o próprio mestre em Israel, que era Nicodemos, chamou Jesus de mestre que teria vindo de Deus, porque ninguém faria os sinais. Como é que ele venceu? Os evangelhos mostram como ele foi confrontado, humilhado, rejeitado. E com todo esse sofrimento, ele nunca desistiu da sua missão. Ele tinha consciência de por que ele veio ao mundo, por que ele era o Deus encarnado, por que ele era o Emanuel. Essa certeza o ajudou a vencer os sofrimentos, a rejeição, a humilhação de todas as formas, a fome, a sede. Embora as pessoas não achassem que ele é um Deus, então ele não sofre. Mas ele teve fome e ficou revoltado quando não encontrou fruto na figueira. Nem era tempo de figo, mas ele estava com fome, ele queria comer. E a figueira não tinha figo. Então ele diz: jamais ninguém vai comer fruto de ti. Quando eles voltaram da viagem, os discípulos disseram: mestre, olha, a figueira secou. Então Jesus tinha fome, tinha sede, tinha dores, tinha às vezes aborrecimentos os mais graves. Mas como é que ele venceu tudo isso? Lucas diz que ele foi ao Getsemane, ao Monte das Oliveiras, junto com os discípulos, para orar. Esse foi o grande segredo de Jesus. Oração e fé. E pela oração e fé, e pela fé, Jesus conseguiu fazer uma entrega de si mesmo. E é interessante que a entrega de Jesus, a entrega de si mesmo, não foi só para nós. Ele se entregou pela nossa salvação. E é interessante que ele diz: ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida. Então ele entregou a sua vida em nosso lugar. Mas foi uma entrega à vontade de Deus também. Quando ele orou lá no Getsemane, orou por 3 vezes, então ele insistiu com Deus: se for possível, se tiver um jeito,
me livra dessa morte, me livra desse sofrimento. Tira da minha frente o cálice da dor, o cálice da rejeição, o cálice do sofrimento. Mas seja feita a tua vontade. Então foi uma entrega dele para Deus, o Pai, e uma entrega dele para nós, a humanidade, pela nossa salvação. Então, como é que ele venceu? Venceu pela fé, venceu pela oração, venceu pela entrega absoluta de si mesmo à sua missão. E é interessante que quando a última palavra de Jesus na cruz foi está consumado. Eu fui ver o significado dessa palavra. A nossa língua, ela é muito rica. Ela tem, às vezes a mesma palavra tem uma quantidade de significados. Mas eu vou mencionar só dois de consumação. Primeiro, fim, acabou. Mas não foi isso que Jesus quis dizer quando ele disse está consumado. Quando Jesus, e o texto bíblico diz que ele disse está consumado, inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Morreu. Então realmente parece fim. Acabou. Acabou o sofrimento, acabou a vida, acabou toda aquela amargura, acabou. Mas foi muito mais do que esse fim. Está consumado quer dizer está completo. O verdadeiro significado dessa palavra de Jesus, está consumado, é de completude. Não tem mais nada para fazer. O que tinha que ser feito para salvar a humanidade, eu fiz. E a última gota de sangue derramada em favor da humanidade, em favor da salvação da humanidade. Então, eu completei a minha missão. Recebe o meu Espírito. A terceira coisa que essa humanidade de Jesus, a encarnação de Jesus e a sua humanidade, mostra que ele é o Filho de Deus e é reconhecê-lo como o nosso substituto ali na cruz. Quem devia estar lá era eu. Quem devia estar pregado na cruz era você. Éramos nós. Mas ele se entregou por nós. E como ele se entregou por nós, ele serve de exemplo. Ele serve de modelo. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso modelo. E ele é a nossa esperança. Então, reconhecer a encarnação de Jesus, a humanidade de Jesus, nos anima, nos dá esperança a prosseguir. E recitando de novo, ou citando de novo o escritor aos Hebreus, ou escritora, a gente não sabe quem escreveu, muitos entendidos acham que foi Paulo, e durante muito tempo eu também achava que era Paulo, e nas Bíblias muito antigas, elas traziam carta de Paulo aos Hebreus. Depois os estudiosos acharam que não foi, que não combina o linguajar, a maneira de escrever, de se expressar, não era a maneira de Paulo, mas também ninguém sabe quem foi que escreveu. Muito bem, o escritor aos Hebreus diz no capítulo 12, versículo 22, que nós devemos correr com perseverança, com paciência, a carreira que nos está proposta. Qual a carreira que nos está proposta? Seguir Jesus, com fé, com amor, com coragem. Correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Mas como? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, sem nos desviarmos, nem para a direita, nem para a esquerda. Nem com frieza e nem com excesso sem discernimento. Olhando para Jesus, corramos a carreira cristã, com fé, com oração, com coragem. Jesus é o nosso modelo a seguir. Para isso precisamos conhecer o Cristo que nos é revelado nas Escrituras. Tudo que você quiser saber sobre Jesus, a Escritura traz. E a partir das Escrituras, a sua experiência, baseado no que o Espírito Santo quer fazer no seu coração, no meu coração.
Ao conhecê-lo mais e mais, a nossa confiança e a nossa fé crescem. E isso vai nos ajudar a seguir os seus ensinos. Que Deus nos abençoe. Que realmente Ele seja o autor e o consumador da nossa fé. E que, firmados nele, corramos a carreira que nos está proposta. Deus nos abençoe. Amém.